Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a nossa missão é destrinchar as notas de degustação e, bom, as estatísticas de uma bebida muito peculiar. Exatamente, uma bebida que, olha, chama bastante atenção. Sim, a Thermal Oil Coconut Monster Cookie. A gente tem aqui a ficha técnica e os dados do público para tentar entender como, uma bebida alcoólica consegue capturar a essência de uma sobremesa assada, né? E ainda ser tão aclamada. Porque imagina morder um biscoito recém-saído do forno. Cheio de chocolate, amendoim, coco. Só que, detalhe, com mais de 12% de álcool e dentro de uma garrafa. Certo, vamos entender isso direito. Estamos diante de uma cerveja de verdade ou de um experimento de confeitaria líquida que acidentalmente fermentou? Bom, para responder a isso, a gente precisa olhar para quem está por trás do rótulo, né? A cervejaria Toppling Goliath Brewing Co. ancorou essa ideia no estilo Imperial Stout, ou Double Stout, certo? Isso, Double Stout. Quem acompanha esse mundo sabe que esse estilo já é naturalmente mais denso, escuro e com um corpo bem pesado. É tipo uma tela em branco bem robusta para qualquer alquimia de sabores que o cervejeiro queira testar. E que alquimia, hein? Porque aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O teor alcoólico, o famoso ABV, bate os 12,3%. É muita coisa. Nossa, território de vinho quase. E olhando as estatísticas das nossas fontes, a métrica oficial de amargor, o IBU, aparece como não disponível. Sim, o que é bem curioso. Pois é, sendo uma cerveja em produção ativa, sem ser uma colaboração de marcas ou uma safra específica, não tem IBU documentado. Será que o doce é tão extremo que ofusca totalmente o amargor do malte torrado? Olha, o que é fascinante aqui é o mecanismo por trás dessa ausência. Em uma cerveja tradicional, o lúpulo entra justamente para dar aquele amargor medido pelo IBU, né, para equilibrar o doce do malte. Certo. Mas aqui a engenharia de sabor é outra. Essa cerveja passa por um longo envelhecimento em barris de bourbon. Então, a madeira carbonizada e os resíduos do destilado transferem taninos. Ah, entendi. E aquele calor alcoólico intenso também, né? Exato. Essa estrutura físico-química do barril literalmente substitui a necessidade do lúpulo. O amargor para quebrar o doce não vem da planta, vem da química da madeira e do destilado cortando o açúcar. Caramba, isso faz muito sentido. Isso explica como a bebida não desmorona sobre o próprio peso, porque é tipo a lista de ingredientes parece a prateleira de doces do supermercado. Verdade. Os recém-assados. Estamos falando de coco tostado com cobertura de mel, pasta de amendoim e, chocolates com casquinha de doce, aqueles confetes. É uma lista de peso. Sinceramente, misturar tudo isso numa base alcoólica pesada soa como uma receita infalível para um desastre muito enjoativo. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que a execução superou o que poderia ser um caos açucarado. E os números comprovam isso de forma bem categórica, viu? É mesmo? Sim, temos exatos 10.191 check-ins totais nas plataformas, com 8.681 pessoas diferentes documentando a experiência de forma única. Uau, é muita gente provando. E a cerveja ainda mantém uns 36 check-ins mensais hoje em dia. Mas o que impressiona mesmo é a nota. A gente está falando de 4,47 em 5, baseada em 8.051 avaliações. Não estamos falando de um nicho minúsculo aplaudindo uma novidade bizarra. Sustentar um 4,47 com mais de 8.000 pessoas opinando é quase um milagre estatístico. Isso destrói totalmente a ideia de que seja apenas um truque de marketing. Com certeza. Ou, sei lá, uma bebida feita só para gerar engajamento nas redes sociais, sabe? Pois é, se a gente conectar isso ao quadro geral da fermentação moderna, dá para ver que a cervejaria encontrou um equilíbrio de mestre ali. Aham. O barril de bourbon age como uma ponte térmica, simulando aquela sensação de aquecimento no peito de quando comemos um biscoito quente. Ah, o biscoito que acabou de sair do forno. Exatamente. A estrutura robusta abraça o coco, o amendoim e o chocolate. Isso transforma a degustação numa sobremesa em camadas, mas sem perder a identidade fundamental de uma Imperial Stout. É como se eles tivessem hackeado o paladar humano.
Eles engarrafaram não só os ingredientes, mas a experiência térmica e, bom, emocional de morder um doce quente. É bem por aí. Essa Thermal Oil Coconut Monster Cookie basicamente apaga aquela linha divisória entre a arte de fazer cerveja e a alta confeitaria. Incrível. Ela mostra que a química da fermentação, aliada a essa maturação em madeira, alcançou um nível de precisão absoluto. Uma sobremesa monstruosa disfarçada em uma garrafa. Bom, para quem nos escuta hoje, deixo esta provocação. Vamos lá. Se os mestres cervejeiros contemporâneos já conseguem aplicar essa engenharia para replicar perfeitamente a sensação e a complexidade de um biscoito assado, qual é o limite físico dessa arte? Boa pergunta. Estaremos caminhando para um futuro próximo onde mastigar uma sobremesa e dar um gole em uma cerveja se tornarão experiências sensoriais absolutamente idênticas. Fica a reflexão. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui, exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!